Ao vivo, eu estou ao vivo. Olá, olá, olá. Muito boa tarde neste início de noite maravilhoso. Um início de noite fantástico. Um dia de calor, um dia de sol extraordinário. Que bom mais uma vez podemos estar aí com todos vocês. Ô Elza, muito bem-vinda. Grande Elza, Sara, Sofia, Tati, gratidão, olá. Olá a todos. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder compartilhar esses minutos com vocês hoje, para podermos falar. Ô Norma, seja muito bem-vinda, que alegria você por aqui. Está em Portugal ou está por aqui? Está por onde? É uma alegria muito grande, né? Uma satisfação podermos estar aqui, compartilhar, e hoje nós queremos falar, né, da nossa jornada financeira, jornada para a prosperidade financeira. É uma semana atípica, muito diferente dentro da nossa jornada, onde nós teremos aí várias lives durante toda a semana, ou seja, uma live por dia. Uma live, Norma, você está no Rio, muito bem. Então nós teremos uma live todos os dias, neste mesmo horário, neste bate-canal, onde nós vamos cada dia ter um tema diferente. E hoje o tema é o caos familiar, né? A alma grita, né? Hoje, na segunda-feira, vamos falar das dificuldades que temos nos relacionamentos familiares quando o tema é dinheiro. Quanto as pessoas têm dificuldade de falar sobre esse tema e quais os desafios que nós temos que vencer no nosso dia a dia falando desse tema em relação à família. Então todo dia nós teremos um tema diferente. Depois da manhã nós vamos falar aí sobre saúde, como a saúde é afetada, a nossa saúde física. Então aguardem aí, depois da nossa live nós já vamos colocar o post de amanhã com o tema de amanhã, e assim durante a semana nós vamos falar como a energia do dinheiro, como o nosso entendimento em relação ao dinheiro influencia no nosso lado emocional, na nossa saúde física, nos relacionamentos, o que nos bloqueia a prosperidade. Então até sábado nós vamos falar de crenças limitantes, e aí no domingo nós teremos um aulão, uma aula também via Instagram, que nós vamos fazer, convidando todos vocês para que nós possamos bater um papo, trocar ideias, sugestões, aonde eu conto com a participação de vocês, sempre com perguntas pertinentes ao tema. E no domingo nós vamos aprofundar todos os temas que abordamos durante a semana, porque estaremos à véspera do lançamento do nosso curso, que é na segunda-feira, dia 29 de março. Eu diria que é um curso transformador sobre a energia do dinheiro, como criar, como construir prosperidade na sua vida. Prosperidade financeira, entender a energia da nossa vida como um todo, como trabalhar os subsistemas da nossa vida, família, trabalho, lazer, hobby e tudo mais que nós temos no nosso dia a dia. Então é muito importante que vocês, aquele que puder, participe. Depois as lives vão ficar aí gravadas, você poderá assistir. E agora, para que nós possamos aí dar início ao nosso bate-papo, e se você quiser colocar algumas observações, sinta-se à vontade, coloque as suas observações aí. Então, o que acontece no caos familiar? Por que nós temos um problema de falar sobre dinheiro em casa? O que nos causa de desconforto? O problema todo, a situação toda que nós vivemos é o desconforto familiar quando o tema é dinheiro dentro de casa. Nós acabamos nos perdendo. E isso tem muito a ver com alguns ditados que ficam enraizados no nosso subconsciente, na nossa memória celular. Porque afinal, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, a mulher é mulher, se condicionou, nos doutrinaram, né? Então, por exemplo, temos algumas adversidades a vencer. Então, por exemplo, nós temos aquele velho ditado, cada macaco no seu galho. Por que não falamos sobre dinheiro com os nossos filhos? Porque lá atrás, na nossa cultura patriarcal, ficou definido que o homem é o provedor da família,
Ele é o responsável por prover o sustento. E nós não damos oportunidade, muitas vezes, ao nosso cônjuge, à nossa companheira, aos filhos, contribuírem de uma maneira positiva dentro do orçamento familiar. Olha que interessante, o orçamento é orçamento familiar, mas não se trata do orçamento em família. Olha como as questões nessa área financeira são totalmente incoerentes. Então o homem se tornou o gestor, ele é o responsável, e muitos pais, por exemplo, muitos homens não se sentem nem confortáveis em tratar desse tema na família. Alguns nem imaginam a possibilidade de reunir a família num bate-papo e falar: ó, galera, hoje é o dia da gente conversar sobre o nosso orçamento dentro de casa. Vamos colocar aqui as nossas contas, vamos ver o que nós temos de prestações, o aluguel de casa, a conta de água, luz, telefone. A única coisa que eu vejo muitas vezes quando fazemos um programa de mentoria financeira familiar é que o marido começa a discutir com a esposa que ela tem que reduzir as contas. E aí já começa tudo errado, né? Porque tem que cortar o salão, o cabeleireiro, a manicure. Essas não são gastos, minha gente. Isso são investimentos. Quando a companheira, quando a cônjuge, quando a sua esposa vai no cabeleireiro, isso é um investimento na autoestima dela. Isso não é uma despesa. Despesa é conta de celular, despesa é conta de luz, despesa é conta do supermercado. Aí nós podemos reduzir as despesas. Reduzir a despesa com o custo do seguro do carro, com o custo da carne no supermercado, mas não o investimento em manter a autoestima da esposa elevada. Então aí uma inversão de valores total. Então o homem muitas vezes começa a discutir, por exemplo, com os filhos. Não, diminui a água, diminui a conta do chuveiro, diminui a conta disso, a conta elétrica, e não há uma discussão no sentido do porquê isso. Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos sonhos? Aonde nós queremos canalizar os nossos resultados financeiros? A maior parte das pessoas entra naquela neura da discussão de que eu preciso reduzir despesa, cortar gastos, né? E aí a coisa não funciona. E que a Elza está falando, sim, quando existe essa fala, logo vem o desentendimento, uma DR com certeza. Pois é, aí começa uma DR em casa, né? O marido discute daqui porque ele tem razão, aí ele bate na mesa porque ele é o provedor, ele é o que fala mais grosso dentro de casa, né? E aí temos muitos casos aí, não sei se vocês que estão nos assistindo se concordam ou não, mas tem muitos casos aonde o marido até ainda vai naquela vibe, naquela pegada, ó, o que você trabalha, isso para a esposa, né? O que você trabalha é seu, eu não quero saber da sua parte do dinheiro. O que os filhos trabalham, cada um é seu, eu não preciso de ninguém. Então começa a inflar o quê? O ego. Aí entra uma outra situação delicada, o ego vaidade, o ego personalidade. E aí há um ponto de atenção muito grande. É importante dedicar um ponto de atenção e olhar, por que eu me comporto dessa maneira? Por que eu não consigo compartilhar um tempo de qualidade com a minha família e discutir sobre este ponto? Discutir, porque o homem tem no seu inconsciente, né, registrado, que nós chamamos de arquétipos. Então o homem é o burro de carga, ele tem que carregar a família nas costas, ele é o responsável por prover tudo dentro de casa, ele é aquele que tem que fazer tudo, ele é aquele homem não chora, homem é que suporta as dores, e assim nós somos doutrinados desde pequenos, né? Não engole sapo. Então esta egrégora que acaba sendo formada na energia do homem acaba complicando muito o entendimento desta abertura. Não há abertura para se discutir isso. E as crianças, desde a mais tenra idade, eles vão seguindo o quê? Esse padrão. Por outro lado, nós temos a condição da mulher dentro de casa, né? O trabalho da mulher. E a mulher foi condicionada por um estereótipo, por um outro arquétipo, que, por exemplo, nós poderíamos dizer aqui o arquétipo da formiga. Qual o arquétipo da formiga?
A mulher trabalha demais, então a mulher trabalha fora, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar do filho, a mulher tem que cuidar do café da manhã, a mulher tem que arrumar a cama, a mulher tem que preparar o ambiente quando recebe visitas, ela prepara o almoço, ela prepara o jantar, ela vai ao supermercado, ou seja, ela leva os filhos na escola. Ah não, agora não, por causa da pandemia, mas tudo bem, ela tem que acompanhar os filhos dentro de casa nas aulas online, ou seja, a mulher é aquela formiga, ela trabalha demais, e a vida dela se resume em função da família. Ela acaba deixando de olhar para si, para sua própria individualidade. Ela acaba deixando de olhar para o seu sagrado feminino, assim como o homem abandonou o seu próprio sagrado masculino. Então trabalhamos sempre em relação a terceiros, para entregar algo a terceiros. E acabamos não trabalhando por nós mesmos, por aquilo que são os nossos sonhos, os nossos objetivos. Acabamos não compartilhando isso com os outros. E aí tudo tem que estar dentro de casa na mais perfeita ordem. E hoje em dia, tomar uma aguinha aqui, e hoje em dia, com todo esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de recolhimento social, de isolamento social, onde temos que estar todos dentro de casa, começa a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos. O quanto realmente precisamos comprar tudo o que compramos. O quanto realmente temos necessidade de comprar aquela roupa a mais, aquela calça a mais, aquele calçado a mais, equipar a casa com mais algum outro eletrodoméstico. E de repente é um tempo de qualidade onde o marido, o cônjuge, pode olhar para dentro de casa e se colocar à disposição de poder aliviar esse fardo, esse peso da mãe, da mulher, que tem que trabalhar como se fosse uma formiguinha o tempo todo carregando tudo nas costas, esse peso nos seus ombros, que acaba arqueando, as pessoas. E ao mesmo tempo o homem dentro de casa, essa responsabilidade de que eu tenho que ser o provedor. E se nós pudermos compartilhar um pouco isso? E se nós pudermos dividir este fardo? Imagina que você está em casa com uma família e são 4 membros da família, 5 membros, o pai, a mãe, o casal e 2 filhos ou 3 filhos, já na fase de adolescência, poder trazer eles para o ambiente da educação financeira e compartilharmos as nossas despesas, entendermos o que cada um pode fazer para aliviar este caos, essa alma que grita dentro de uma estrutura familiar. Porque o problema todo, a situação toda, gente, não é relacionada à questão do dinheiro. A situação toda emocional é o não se abordar o assunto, é vencer esta barreira. Nós nos emparedamos, nós nos encastelamos, atrás deste muro que nós construímos de que eu tenho que resolver tudo sozinho. E no momento em que você praticar esse exercício do desapego, do soltar, de deixar o ego vaidade, o ego personalidade para lá, e compartilhar isso com os seus pares, com os seus familiares, com a esposa, com os filhos, você diminui esse fardo, diminui essa carga. Por quê? Porque muitas das vezes a própria família, os próprios filhos trazem muita informação, agregam muito em relação a como administrar melhor as despesas do lar. Cada um se sente participativo e não excluído. Porque dentro deste modelo patriarcal que temos na sociedade, nós temos agora o personagem filho, Como é que os filhos se sentem? Qual é o estereótipo criado dos filhos? Qual é o arquétipo criado dos filhos? Seria o que nós poderíamos dizer que eles são considerados como se fosse o papagaio, o estereótipo do papagaio. O que o papagaio faz, gente? O papagaio repete. E o que os filhos repetem? Os padrões dos pais. O padrão do pai, o padrão da mãe. E aí muitas vezes nós, por uma questão de doutrinação, de enquadramento mental, aliás, isso já acontece no tempo das crianças, quando nós tiramos a criatividade dos filhos, a imaginação. Então quando nós vamos na escola, primeiro que nós começamos isso dentro de casa, com os pais. Dinheiro é sujo, vai lavar o dinheiro, porque o dinheiro contamina,
porque o dinheiro é a raiz de todos os males, porque dinheiro não traz felicidade, porque as pessoas ricas, elas são desonestas, porque para você ser rico você tem que tirar de alguém, você tem que roubar de alguém. Então há uma série de conceitos que são incutidos na mente da criança. Eu sou pobre, mas eu sou feliz. Eu sou pobre, mas eu sou honrado. O que tem a ver pobreza com honradez? O que tem a ver pobreza com ser feliz? Mas sabe o que acontece? Nós assistimos nos grandes veículos de mídia de comunicação aquela pessoa, aquele empresário de sucesso que é muito rico, que é poderoso financeiramente, que tem tudo aquilo que supostamente nós achávamos que queríamos. E aliás, na sexta-feira nós vamos falar sobre riqueza, descortinando o véu do que é realmente riqueza para cada um de nós. Então eu convido a todos que se mantenham ligados aqui, antenados conosco até na sexta-feira e no sábado, porque no sábado nós vamos falar de crenças limitantes, né? Essa fala, Elza está falando, essa fala gera muita dor, exatamente. Então as crianças começam nessa dor no tempo da infância. E aí nós tolhemos as crianças de pensar criativamente em como ganhar dinheiro, que elas podem ir para o mercado de trabalho, que elas podem também produzir de alguma forma. E nós tolhemos isso. E aí mandamos as crianças para a escola. E no tempo da escola, o que nós aprendemos? Criatividade, zero. Você, nada de criatividade. Você tem que estudar e você tem que escrever numa folha de caderno pautada, em cima da linha, não pode subir um pouquinho abaixo, não pode descer abaixo da linha, porque senão a régua come, né? Você não pode ultrapassar as margens, então te dão uma caixinha para você escrever e decorar. Qual o padrão? O padrão é esse, você não pode sair fora dos limites, então tudo é limitado. Você não pode sair fora desses limites. E aí condicionamos a criança. A criatividade, quero fazer um desenho. Não, não tem nada que fazer desenho. Ah, mas eu quero fazer alguma coisa colorida. Olha, a Tati diz assim, com a letra que a professora deseja. Ah, tem isso também, porque tem o caderno de caligrafia. Eu não sou desse tempo, creiam nisso, né? Mas já me falaram que existia um tal de caderno de caligrafia, era uma brochura retangular, com umas linhas pautadas que parecia clave de sol para você desenhar letra de música, e aí você tinha que desenhar a letra ela tinha que ser desenhada, o A, tinha a barriguinha, e a perninha, e eu não sei o que, e se passava, né, odiava esse caderno, a Jéssica odiava esse caderno, pois é, eu nem te falo nada, e as pessoas, né, eram obrigadas a desenhar, escrever tudo dentro daqueles limites. Cadê a criatividade? Cadê a expansividade? E hoje nós vemos no nosso dia a dia adultos que quando nós vamos aos treinamentos, eu ministro muito treinamentos em empresas, e a nossa pegada, né, junto aos times de venda, aos times de liderança é assim, virou um mantra, né? Pense fora da caixinha. Pense fora da caixa. Agora, desculpa, você tem 20, 30, 40, 50 anos de idade. A vida inteira te falaram, você não pode sair desse limite, porque é desse limite. E aí alguém vira e fala para você, não, pensa fora da caixa. Já está errado, porque para que eu possa pensar fora da caixa, eu tenho que pensar numa caixa primeiro. Como é que eu posso pensar fora da caixa se não existe uma caixa, né? Aí a Jéssica fala o que aqui? Levamos em consideração que hoje detectamos padrões comportamentais através da grafia das pessoas. Sim, e antigamente termos a mesma grafia no mesmo caderno. É intrigante. Pois é, exatamente. Ó, a Elza acho que é professora, né, Elza? Ainda usa o caderno de grafia. Para, pelo amor de Deus, Elza. Põe fogo nesse caderno. Tem que queimar esse caderno. Acende uma vela aí, queima esse caderno, porque caderno de caligrafia. Sabe, a criança tem que ser expansiva, ela tem que soltar a imaginação, soltar a criatividade. Pensar fora da caixa, não existe mais caixa. Temos que usar o pensamento criativo. E aí as crianças, o que acontece? Como papagaios passam a repetir o padrão da professora, e é como a Tati colocou aí, né, no bate-papo, é você rir, mas é de chorar. Aí a professora tinha um padrão de letra, e você tinha que desenhar a letra do professor.
Cadê a sua espontaneidade? Cadê a sua criatividade? Ou seja, sua letra só tem que ser entendível pelos outros. Por isso que eu e meus irmãos desenhávamos nas paredes da casa. Pois é, o pai de vocês devia ser meio maluco, né? Para deixar vocês desenhar nas paredes de casa. Mas enfim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, precisamos soltar a expansão, soltar a criatividade. E é isso que eu quero propor para vocês nessa jornada financeira. Quais são os limites, quais são os padrões, quais são as crenças limitantes, o que é que você tem registrado dentro de você em relação às questões financeiras, quais são o que nós chamaríamos de engramas, memórias, registros no seu DNA celular, que todas as vezes que você corre atrás de ganhar o dinheiro, né? Então temos esse outro mantra, né? Eu tô correndo atrás. Como é que estão as coisas? Estou matando um leão hoje para deixar outro amarrado para amanhã. Vamos para a luta, vamos para a guerra. Então é um tempo todo de dor, um tempo todo de dificuldades que nós estamos vencendo. Não há alegria em se ganhar dinheiro, não há alegria em se produzir riqueza. Aí, como eu estava dizendo, né? Você assiste televisão, aí lá na televisão aquela pessoa, aquele persona que era pobre se tornou rico, mas ele se tornou rico roubando de alguém, dando tombo, mexendo com drogas, aí o filho dele é um drogado, a esposa trai com o mordomo, com o motorista, e aí o cidadão pobre que mora numa casa humilde, que está lá na sala assistindo toda essa programação, todo esse lixo mental, ele olha para a cozinha e vê a esposa pilotando a pia, pilotando o fogão, e ele fala, eu sou pobre, mas eu sou honrado, minha família está toda aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. A Tati diz aqui, como os filhos podem ter autonomia e ajudar em casas, nas organizações financeiras? Normalmente são rotulados como os fracos da família. Então tem aquela coisa, né? Você nunca vai ser nada na vida, isso não é para você. Desde a mais tenra idade eu digo que você deve sentar com os seus filhos e conversar com eles sobre o orçamento familiar. O que é o dinheiro? Para que ele serve? Né? O dinheiro tem um papel, nós vamos falar disso no nosso aulão de domingo. Qual o papel do dinheiro no mundo e na sociedade capitalista? Qual o papel do dinheiro para você orientar seus filhos desde a mais tenra idade? Sentar com eles e colocar à mesa, olha, esse é o nosso orçamento familiar, essa aqui é a minha entrada de dinheiro, olha, o papai ganha tanto, a mamãe também trabalha, a mamãe ganha tanto, esse é o nosso orçamento familiar. E o que você ganha? O que eu ganho? Eu vou contar aqui um breve parênteses, porque é uma questão muito particular que muitos de vocês podem estar passando, mas isso é um caso meu. Então no meu tempo de criança, o meu pai nunca compartilhou o ganho dele com a família, era uma prerrogativa dele, porque ele foi educado assim, e assim ele educou os filhos repercutiam isso da mesma forma, como papagaios. Meu pai era o burro de carga, mamãe era a formiga, a dona Helena era a formiga que tinha que fazer tudo dentro de casa, costurar, minha mãe era costureira, alta costura, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da alimentação, preparar tudo, limpar. Meu pai tinha que ser o provedor. Meu pai chegava em casa, pegava o envelope de dinheiro e entregava na mão da minha mãe e falou, tá aqui o salário, você cuida de tudo, você determina. Ninguém sabia o que se ganhava e um belo dia meu irmão, adolescente, começou a querer trabalhar para ganhar o dinheiro dele. Nada mais justo. E ele foi ganhar dinheiro dele. Aí meu pai falou, não, você tem que entregar o dinheiro na sua mãe pra gente saber quanto você ganha. E meu irmão, como não sabia quanto meu pai ganhava e ninguém nunca falava, o que ele falou? Não, eu estou trabalhando, o dinheiro é meu. E aí naquele padrão antigo, meu pai falou, bom, se você não vai dar o dinheiro em casa, porque nós não sabemos quanto você ganha, então você pega o seu dinheiro e vai embora de casa. Meu pai pôs meu irmão para fora de casa aos 14 anos de idade. Simplesmente expulsou ele de fora de casa. E chegou para minha mãe e falou, você escolhe, ou o filho ou eu. Como meu pai era o provedor, e meu irmão estava começando a jornada profissional, e meu irmão não foi educado financeiramente no seio da família para conversar sobre finanças dentro de casa. Nunca fomos, E assim com todos os nossos irmãos. E isso de repente vem reverberando,
Norma, muitos padrões tóxicos repetidos, infelizmente, é isso mesmo. E são esses padrões tóxicos, Norma, Elza, é que nós queremos trazer à tona e trabalhar no transcurso das lives dessa semana. Amanhã vamos falar muito sobre saúde, durante a semana vamos falar esses padrões tóxicos na saúde, sabe, dor nas costas, dor de cabeça, dor nos ombros, enxaqueca, fibromialgia. Nós temos tantas doenças somatizadas por conta do nosso descompasso, pela nossa desarmonia em relação à energia do dinheiro. Nós precisamos começar a despertar a nossa sabedoria interior, entender por que nós sofremos emocionalmente por conta das questões financeiras, né? A Elza diz aqui, ó, estou ministrando todas as quartas-feiras aulas de educação financeira com minha turma do 5º ano. Poxa, que show, parabéns, parabéns. Se você precisar de alguma orientação em relação à aula, em sala de aula com crianças, a gente tem um programa completo para isso, material didático, podemos te ajudar nessa área, Elza. Mas se você pode perguntar para as crianças dentro da sala de aula, que eu garanto para você que você vai ter depoimentos que vão te arrepiar os cabelos. Não mais o meu caso, mas irão te arrepiar os cabelos. Os conceitos e os padrões limitantes que as crianças do 5º ano trazem dentro do coração e dentro da mente em relação ao que é o dinheiro, a relação deles e da família em relação ao dinheiro. Você pode fazer esse teste que você vai se surpreender. Recentemente, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para a Imperatriz, no Maranhão, e lá ministrar durante uma semana aula para crianças do 5º, 6º ano, né, de educação financeira. Fizemos atividades práticas. Vocês não têm ideia dos traumas e das dificuldades que as crianças têm em lidar com o dinheiro. Dá a impressão que dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa contaminada não só em termos de bactéria, mas contaminada emocionalmente. E você vê famílias sofrendo. Então o caos familiar vem na direção de que nós não temos diálogo em relação a dinheiro com a nossa família. E aí vem a importância da comunicação, né? Da nossa oratória em relação a trazer esse tema. Como conversar, como bater um papo, como tornar esse assunto um assunto normal do cotidiano. Como você falar do seu dia de trabalho, como você elogiar um amigo, como falar do churrasquinho do final de semana, você abordar o tema dinheiro. Hoje é o dia de nós discutirmos sobre o nosso orçamento familiar. Vamos ver onde nós estamos gastando, vamos ver quais são os objetivos que nós queremos realizar essa semana, este mês, este ano. De acordo com a pandemia, como é que vamos administrar as nossas questões financeiras, né? Quais são os desejos seus, o que cada um quer comprar, o que cada um deseja realizar. E aí nós vamos verificar se nós temos orçamento, bala na agulha para isso. Quanto nós estamos poupando, quanto nós estamos guardando para a realização dos nossos sonhos. Porque uma família composta de pai, mãe e filhos, existe o seguinte, pode ser que vocês nunca tentaram para isso. Existem os nossos sonhos, então o papai tem os seus sonhos. Alguns deles, eventualmente, são diferentes dos sonhos da mamãe. A mamãe, enquanto um ser único de luz, também tem os sonhos que ela deseja realizar. Os filhos, cada um tem seus sonhos. E agora nós temos o sonho do casal e temos o sonho da família como um todo. Olha só quantos objetivos e sonhos temos. Só que ninguém conversa sobre nenhum deles. E aí cada um trabalha no seu isolamento para realizar os seus sonhos pessoais. E esquecem que fazem parte de um todo. E aí os filhos passam a repetir padrões que os pais implementaram ao longo da jornada e assim sucessivamente isso segue por gerações e gerações. Nossa proposta é trazer ferramentas muito simples do nosso cotidiano para que você quebre esses padrões. Então eu convido a todos a estarem comigo nessa jornada durante essa semana, todos os dias, às 18 horas, na nossa live semanal, onde todo dia vamos abordar um tema diferente, vamos interagir aqui na live, você pode colocar as suas perguntas, e no domingo nós teremos um aulão, nós vamos aprofundar
todos esses temas, abordando cada um deles com um tanto mais de profundidade. E na segunda-feira, eu convido a todos a se inscreverem no nosso curso. Aqui na bio do Instagram tem um link da inscrição do nosso curso que começa na segunda-feira. Serão 10 horas de aula sobre prosperidade financeira, como você mudar a chave, como você mudar o seu padrão. Olha só, meu querido Guto Meng, gratidão em tê-lo aqui conosco já no nosso finalzinho, mas você pode assistir a live que ela ficará gravada. E na segunda-feira nós iniciamos um curso pela plataforma Zoom a todos os inscritos, serão 4 dias. Dia 29 de março e dia 31 de março, dia 5 de abril e dia 7 de abril. Você terá uma série de atividades onde nós vamos desenvolver juntos online. Nós vamos eliminar a pauta, nós vamos eliminar as margens, nós vamos jogar fora as caixinhas sobre o tema riqueza, prosperidade financeira. Convido a todos a virem comigo nessa jornada, a estarem comigo. Divulguem para os seus amigos, nesse aviãozinho assim, vocês mandam lá para os seus amigos, para que eles possam amanhã estarem junto conosco. Coloquem suas perguntas e dúvidas, e eu me comprometo a responder uma por uma. Gratidão a todos, nos vemos amanhã, no mesmo horário, 18 horas. Um beijo no coração de todos.